abordar um dos principais tabus brasileiros. O tema aborto é uma questão de saúde pública e nas últimas semanas se tornou uma das principais polêmicas da corrida presidencial. Então chega a hora da gente abrir a discussão sem hipocrisia nem preconceito. Acompanhe a partir de agora no Documento da Semana. Bom, a gente agora está aqui na ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Qual é o trabalho de vocês aqui nessa ONG? A gente defende o direito das mulheres em relação a dirigir as suas vidas, baseada em princípios do próprio catolicismo. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o aborto no Brasil. Bem, eu sou contra e digo por quê. É muito simples. O feto não é prolongamento do corpo da mãe. Eu acho que o grande problema de aborto, de falar de aborto e da prática, é que as pessoas, em geral, confundem aborto com assassinato. Assim, eu acho que essa discussão é tão mais complexa do que essa afirmação rasa. O que a senhora acha do aborto? Sou contra. É contra. Mas a gente bota a criança no mundo pra ficar sofrendo aí? Não. Passando fome? Não. Não? Deus dá o frio conforme a roupa. A senhora, quando teve seus filhos, foi planejado ou algum escapuliu? Não, foi. Eu acho que foi planejado, né? Foi? Se uma mulher ela corre risco de morrer durante a gravidez, ou se ela sofre algum tipo de abuso, mesmo assim a senhora é contra o aborto? Não, aí nesse caso não. Por que você resolveu fazer o aborto? Nossa, porque eu não tinha a menor condição, e condição não apenas financeira, como psicológica, não era um momento certo na minha vida. Eu tinha 15 anos de idade, enfim, não era a hora. A questão é que o aborto, da maioria das mulheres que fazem o aborto, é uma imposição do macho, o amante, ou namorado ou pai. Não é uma decisão dela. Eu falei sim com a minha avó e com a minha mãe, e a minha mãe foi super compreensiva. Aliás, foi ela que me orientou. Eu acho que nós, como toda a sociedade brasileira, não somos favoráveis ao aborto, mas somos favoráveis à legalização. Por quê? Porque a gente sabe que o aborto existe, é praticado em um alto número no Brasil, né? E ele é um problema de saúde pública. O blá blá blá, que é uma questão de saúde pública, seja o aborto legal ou ilegal, é depois. Você tem uma estatística, Regina, para falar para a gente sobre isso? Por conta da clandestinidade é muito difícil saber, mas o que se fala é que no Brasil há mais de 1 milhão de abortos. Isso por ano? Exatamente. Quem de nós não conhece uma mulher, uma parente, amiga, mãe, irmã que tenha feito aborto? A gente conhece. Quando você fez, você teve a oportunidade de fazer num lugar bacana, um médico bom? Não, eu tomei na época vendia em farmácia, só que era vendido como um medicamento para úlcera. Dependendo do lugar onde você faz, acabava sendo uma via muito mais segura, uma maneira muito mais segura de fazer a intervenção. Até porque não tem nenhuma invasão relacionada, né? Mais grave ainda do que isso são as pessoas que vão utilizar talo de mamona, vão injetar talo de mamona, roda, agulha de tricô, quer dizer, coisas muito violentas para provocar o aborto em situação de desespero. A verdade é essa, amigo, aborto 99,9999 e bota 9 nisso, é fruto de promiscuidade e de irresponsabilidade. Eu nunca fui uma pessoa promíscua. Acho que já tive grandes momentos de responsabilidade, mas, enfim, conheço vários representantes de várias igrejas que também foram bem irresponsáveis. Proibição do aborto é uma lei machista? Não sei, é uma lei machista também. A gente deve conversar mais seriamente sobre o assunto e analisar as situações caso a caso. Acho que limitar o aborto somente em caso de estupro é uma ignorância. Eu sou totalmente a favor de legalizar mesmo, principalmente para certos casos. Acho que existem outras situações onde o aborto deveria ser legalizado. Você faria aborto se fosse preciso? Nossa! Eu acho que se fosse preciso, eu faria. Suponha que a gente tivesse um filho, você seria a favor do aborto? Não, eu seria filho de você. Você acha que você interrompeu uma vida no meio? Eu acho que não existe nem a comunidade médica chegou num consenso quanto a isso, né? Esse é um tema que não tem acordo nem na ciência
né? E nem entre as religiões. O princípio da vida, ele já existe antes, se a gente for ver assim. Ele já existe na possibilidade de vida enquanto espermatozoide, enquanto óvulo, enquanto algo que pode acontecer. Você acha que a religião tem que estar acima da lei quando a gente fala de aborto? Eu acho que a religião não tem que estar acima de nada quando se fala de qualquer coisa. Eu, assim como pessoa, eu acho só uma coisa, que eu acho que cada um é dono do seu próprio corpo. Se a pessoa precisa do aborto, não tem esse negócio de que não pode. Regina, a opinião oficial da igreja, ou seja, né, o que vem lá do Vaticano, é que nós não deveríamos usar nenhum tipo de anticoncepcional. De fato, a igreja atua nas duas pontas. De um lado, ela é contrária ao uso de preventivos, como a camisinha, e ao mesmo tempo ela é contrária ao aborto. Então é uma incoerência, assim, tamanho família, né? Eu sou contra aborto, onde houve a concepção da vida. Agora, preservativos, eu não sou contra preservativo, nunca fui contra e não sou contra. A senhora é contra o aborto, não é isso? O casamento gay e tudo mais. Queria saber se você então está negando as minorias, não? O fato de ter uma posição contrária ao aborto e ao casamento gay não significa que esteja negando essas pessoas. Assim como o fato de as pessoas, às vezes, não concordarem com as minhas posições, não significa que elas estejam me negando. Estão apenas discordando. E daí a senhora propôs então um plebiscito para deixar para o povo responder, né? Mas o povo sendo cristão não é um jeito de tirar o corpo fora, então? Não, porque a democracia é o melhor caminho, certo? A pior forma é quando a gente acha que uma meia dúzia pode responder pelo todo. Você acha que seria possível, por exemplo, um plebiscito popular para que as pessoas pudessem decidir se isso é legalizado ou não e regulamentado pelo Estado? Eu não acho plebiscito num país onde você não tem igualdade na discussão. Se discutisse na imprensa em termos democráticos de igualdade, bota o plebiscito que vai perder. Jamais, em hipótese nenhuma, não só a questão do aborto, como qualquer outra questão, deve ser misturada, se é uma questão política, com religião. Basicamente é porque eu acho que política e religião são tipo água e óleo, assim, são coisas que não se misturam. Acha que a questão do aborto ajuda você a decidir se vota nesse ou naquele candidato? Você pensa na questão do aborto quando você tem que eleger um candidato à presidência da República ou não? Não, acho não. Acho que tem muita coisa na frente do aborto para ser resolvida no Brasil. Enfim, a educação, eu acho que está na frente disso, que uma coisa leva a outra. Eu acho que eu não penso nisso. Eu acho que eles estão traindo princípios da Constituição. Os dois, infelizmente, porque eles têm falado aquilo sobre o qual eles têm sido ameaçados. Na verdade, o que está sendo falado é em função de uma questão eleitoreira. Quer dizer, eles estão dizendo o que se espera que seja dito. A gente crê que a discussão do aborto não deve ser tomada por questões religiosas, porque a gente vive num estado que é laico. Muito bem, olha. Este programa aqui busca esclarecer o eleitor, principalmente o jovem eleitor que está aí, vai ter uma obrigação de votar. É importante dizer uma coisa, o aborto não é um assunto de presidente da República, tá? Todo mundo fica discutindo como se o presidente decidisse se é contra ou a favor do aborto. É um assunto de lei. Lei não tem a ver com o presidente da República. Exatamente. E hoje a lei, o que acontece é que nós somos contra, o país é contra o aborto. Hoje quem tem dinheiro faz o aborto em clínicas bonitas, escondidas, e quem não tem faz com tesoura, é uma atrocidade. Saúde pública também. Não tem a ver com o presidente. Agora, olha só. Você tem uma posição sobre aborto, Marcos? Eu sou contra. Olha pelo nome, se fosse bom não tinha esse nome. Que nome? Aborto. Se for por essa lógica aí, que argumento, né? Um argumento muito profundo. Se por essa lógica, tudo funciona nessa lógica do Chaka. Se fosse bom, não teria esse nome. Almir Rogério. Se fosse bom, não teria esse nome. Quer ver o negócio? 4 Zanani. Se fosse bom, não teria esse nome. José Genuíno.